Nesta edição do seu Paracatu Rural, entenda qual a zona de ocorrência de veredas. É o 7º episódio do seminário Reservação de Água em Veredas. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. No seu navegador de internet, coloque paracaturural.com como sua página inicial para sempre estar acompanhando as notícias do agro. Volto já já. Planeta Água. Seja bem-vindo ao Paracatu Rural. O efeito esponja é uma característica dos solos orgânicos das veredas, armazenando água de precipitação, ou seja, da chuva, e tornando-a disponível para os principais cursos d'água através da descarga lenta, mesmo nos períodos mais secos do ano. Portanto, as veredas possuem um papel fundamental no balanço hídrico nos ambientes do bioma cerrado. Muitos afluentes dos rios São Francisco, Parnaíba, Rio Grande, Tocantins, Araguaia e também o Paraná possuem veredas como cabeceiras. Recentes estudos realizados pelo grupo de pesquisa coordenado pela pesquisadora Ingrid Orac Terra têm mostrado que em áreas de veredas, quando os solos são drenados de forma associada à retirada da vegetação original, processos e atributos dos solos, morfológicos, físicos, químicos e microbiológicos, são modificados. Para se ter uma ideia dos efeitos das degradações em questão, ao longo de 20 anos, cerca de 22% do carbono orgânico foram reduzidos e cerca de 14 quilos por metro quadrado de carbono deixaram de ser estocados nesses ambientes. Processos de subsidência do solo, ou seja, o rebaixamento e a perda de volume e espessura, e a sua transformação de orgânico em mineral, ocorrem e são as consequências mais visíveis. Normalmente, quando os solos orgânicos são drenados, seus poros são reduzidos e o material sólido endurece, virando pedra, assemelhando-se então a uma rocha escura ou então um carvão. Associados a isso, outros processos passam a operar no sistema, tais como a repelência à água, também conhecida como hidrofobicidade. Nestes casos, ainda que o umedecimento ou molhamento do solo já seco aconteça, o mesmo não será então mais capaz de reidratar-se. Desta forma, muitos solos em áreas de veredas tornam-se inutilizáveis, mesmo para fins de preservação. Raízes de plantas não se desenvolvem adequadamente neste solo endurecido e o ambiente como um todo já não é capaz de manter suas funções ambientais. Também, as veredas tornam-se muito mais suscetíveis a incêndios, porque aquela matéria orgânica seca é um potente combustível. Dessa forma, pode-se concluir que as veredas são ambientes complexos e extremamente frágeis. Sugere-se que, na medida do possível, estas sejam preservadas para a manutenção dos seus serviços ecossistêmicos. Durante o seminário Reservação de Água em Veredas, Aspectos Técnicos e Jurídicos, organizado pelo Sebrae Minas, em parceria com a Irriganor, o professor Erli, da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Engenharia Florestal, apresentou o tema Função Hidrológica da ZOV, que ele explicou do que se trata, Zona de Ocorrência de Veredas. Eu coordeno o Laboratório de Hidrologia Florestal, da Universidade Federal de Viçosa. E, logicamente, eu tenho lá minhas disciplinas de hidrologia florestal e manejo de bacias hidrográficas. Tá? Bom, eu fiz uma apresentação mais rápida, pretendo cumprir o horário aí direitinho, passando por esses itens: introdução, conceito que eu quero discutir alguma coisa, o processo de formação, umas considerações finais e uma proposta final. Nessa introdução, volto a falar do nosso laboratório, que desenvolve pesquisa e extensão na área de hidrologia florestal e manejo de bacias hidrográficas. Então, nós temos essa linha, que busca entender essa relação, entre ecossistemas plantados e naturais com a água. Então, daí saem muitos
muitos TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorados, né? E atendemos um público geral, que vai desde pequeno produtor, o médio e o grande produtor, as empresas, nós atendemos a todos nas demandas, né, nas demandas que versam sobre esse tema, essa relação entre ecossistema e a água. Então, nós estamos há aproximadamente 20 anos trabalhando, né? São mais de 100 nascentes que nós temos já, mais de 100 nascentes já estudadas, né? E aproximadamente aí umas 20 veredas, mais ou menos. Né? Quero ressaltar que nos trabalhos com veredas, nós ainda não trabalhamos a questão da reservação, tá? Ainda não foi o alvo, né? Não foi o objetivo dos nossos trabalhos, mas o que a gente tem de observação dá para a gente fazer alguma coisa, né? Está aí o nosso laboratório aqui na UFV, simples, modesto, mas muito produtivo. Para falar de conceito, né, já foi abordado aí de diversas vezes, né? Mas eu queria chamar a atenção, né, duas coisas. Se a gente for buscar na literatura, qual o conceito de vereda, né? Nós vamos encontrar diversas áreas de trabalho, diversas áreas da ciência, cada um com seu conceito de vereda. Né? É claro que no fundo, no final, todos se encontram, mas formas diferentes de dizer. Eu prefiro seguir, sempre que vou fazer algum trabalho relacionado à vereda, eu prefiro seguir, né, esse conceito que está na legislação, né, como já foi apresentado aí, né, em que a vereda é uma fitofisionomia de savana. E toda vez que eu me deparo com isso, eu fico assim, um pouco preocupado, né? Será que as pessoas entendem que quando falam de vereda, estão falando de todo o sistema ou estão falando da vegetação? Né? Existe esse entendimento por parte de quem está trabalhando com isso, ou está lendo sobre isso, ou está querendo entender alguma coisa? Existe esse entendimento? Né? Por isso que eu estou propondo aqui, sem querer, assim, vou chegar lá na ZOV. Né? Eu só quero aproveitar a oportunidade aqui também para falar da APP, né? Já foi falado aí, não é meu objetivo aqui, não é meu prato principal, como dizem, né? Mas lembrar aqui na lei federal e na lei estadual, né, existe essa área de preservação permanente no entorno das veredas, que é uma faixa de 50 metros, né, a partir da área encharcada ou a partir, né, da borda da vereda, né, existe essa... Quando você vai para o campo, isso não é tão fácil, né, a área encharcada no período de estiagem, ela está seca, ou parcialmente seca. Então, como determinar onde termina a vereda, onde começa a área de preservação? Né? Nós já tivemos um trabalho desse tipo, tá? Uma experiência dessa no campo, e isso causa dúvidas, né? Eu acho que precisa ser lapidada essa questão do conceito, tá? Porque quando você leva isso para o campo e quer fazer um trabalho decente, isso gera alguma dúvida. O professor Erli, da Universidade Federal de Viçosa, apresentou sua preocupação sobre a área de preservação permanente das veredas, que estão divergindo das legislações municipais, que trazem prejuízo para a área de produção do agro. Aqui nessa imagem, né, que eu plotei agora, né, vocês podem observar, né, um dos trabalhos que nós fizemos, nós temos aqui ao fundo a vereda, né, a borda e a área de preservação permanente até a linha amarela. Né. Trago aqui a minha preocupação para esse encontro nosso, esse primeiro encontro, né, que seja discutido pelas duas secretarias, inclusive, né, seria muito interessante,
o que está acontecendo por aí, né? A legislação, tanto federal quanto estadual, né, estão conversando a mesma língua, falando a mesma língua, e há um entendimento que essa é a área de preservação permanente. Acontece que os municípios, alguns poucos municípios no estado de Minas, querem entender de um pouco diferente e estender essa área de preservação permanente, às vezes para 80 e às vezes para 120 metros. Nesse caso aqui, em particular, não teria nenhum problema, porque o proprietário aqui já mantém como área de preservação permanente. Mas se a gente seguir o fluxo da vereda, né, são quilômetros de vereda, né, se o proprietário for seguir essa faixa de 120 metros, há uma perda de área produtiva muito grande. E eu sou, logicamente, da área de meio ambiente, trabalho na área de meio ambiente, sou defensor da área de meio ambiente e do meio ambiente, mas a gente tem que ter também um olhar, né, da produção, né? Então, se você acrescenta aqui mais 70 metros ao longo de quilômetros de vereda, né, de um braço de vereda, isso aqui é uma perda muito grande para o sistema produtivo. E é um exagero, né? Um dos nossos trabalhos, nós verificamos que até 50 metros, né, nós estaríamos preservando bem, né, e todo esse ambiente de vereda que está aqui. A lei, na minha opinião e na opinião do trabalho que nós fizemos, foi muito acertada aí. Então, não poderia perder essa oportunidade de estar falando isso e trazer aqui a minha preocupação em relação a esses municípios que estão... a gente sabe que é possível isso, né? A lei municipal ela pode ser mais exigente, né, do que a federal e não menos, mas tem que ter um limite, porque senão há uma perda muito grande do sistema produtivo, né? E é bom que as duas secretarias tenham ciência disso, né? Bom, então é isso aqui que eu queria falar, né? O ZOV, aí, a partir desse conceito que está na legislação, eu fiquei preocupado, então, com essa questão. Será que as pessoas estão entendendo que a vereda é uma fisionomia, né, da savana, do cerrado? Né? Ótimo. Mas quando a gente se refere à vereda, nós estamos nos referindo a todo o ambiente, né? Então, eu coloquei aqui, né, o ZOV, né? O que seria? Seria a ZOV, né? Seria a zona de ocorrência de vereda. Exatamente essa zona por onde nós encontramos a vereda e, considerando uma zona, né, nós estaríamos aí tanto nos referindo à vegetação, como a solo, como a água, como a fauna, né, tudo que se encontra nessa zona, assim como existe a zona ripária, que teoricamente está ao redor, né, da ZOV. Voltamos em instantes com esse assunto, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A vereda é a fitofisionomia com a palmeira buriti em meio a agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas. Estes locais formam bosques sempre verdes. As veredas são circuncidadas por campos típicos, geralmente úmidos,
e os buritis não formam o dossel, como ocorre no buritizal. Por estas características peculiares, autores como Brandão se referiram à vereda como uma comunidade seral, e Araújo sugeriu que ela deve ser considerada como um complexo vegetacional. Com propriedade, estes autores indicaram 3 zonas ligadas à topografia e à drenagem do solo, designando-as como: borda é o local do solo mais seco, em trecho campestre onde podem ocorrer arvoretas isoladas. Meio é o solo medianamente úmido, tipicamente campestre. E fundo é o solo saturado com água, brejoso, onde ocorrem os buritis, muitos arbustos e também arvoretas adensadas. Estas zonas são floristicamente diferenciadas, cujos reflexos emergem sobre a flora zonal. As 2 primeiras zonas correspondem à faixa tipicamente campestre e o fundo ao bosque sempre verde. Em conjunto, caracteriza-se uma savana. O professor Erli explica agora onde ocorre a vereda, nas cabeceiras, e disse ter poucos trabalhos falando sobre a hidrologia das veredas. Onde ocorre isso daí, né? Nós vemos um recorte aqui de uma imagem, né? Uma rede hidrográfica, né? Nós podemos ver aí o rio, o curso d'água principal e todos os seus afluentes, toda essa malha, né, de cursos d'água, e as veredas, né, sempre aí nas cabeceiras, né, as cabeceiras, iniciando o percurso da água até ela se encontrar com o curso d'água principal. Então, ela está no início, lá na cabeceira. Esses pontos verdes são algumas das 20 veredas que nós trabalhamos, tá? Então, estariam aí nessa localização, né, ocupando aí a parte mais baixa da bacia hidrográfica, né, em termos de altitude, né, sempre nas cabeceiras dos cursos d'água. Tá? Então, existe todo um processo de formação, né, das veredas, todo um processo de formação, principalmente quando a gente considera aí a ZOV, né, a zona toda, tá? Então, se a gente buscar na literatura, nós vamos encontrar trabalhos falando sobre formação e evolução das veredas, vamos encontrar trabalhos sobre a geomorfologia de veredas, vamos encontrar muitos trabalhos sobre solos, né? Nós vamos encontrar muitos trabalhos sobre a vegetação, né? E, infelizmente, né, muito pouco trabalho sobre hidrologia da ZOV, né? Muito pouco trabalho, né? Poucos trabalhos de qualidade de água, alguns poucos, né? Mas muito pouco. Né? E sobre a hidrologia de forma geral, em quantidade de água mesmo, nós temos muito poucos trabalhos, né? Me sinto culpado por parte disso, né? Porque tem pouca produção nessa área, não poderia ter mais, mas infelizmente também a Mata Atlântica pede socorro e nós estamos envolvidos muito com a Mata Atlântica e às vezes pouco como eu disse, apenas 20 veredas sendo trabalhadas, né? Infelizmente, né? Eu vou aproveitar aqui esse esqueminha aí do Ramos et al., né, de 2006, um trabalhinho aí do pessoal aí lá de Lavras, me parece. Eles fizeram um esqueminha mostrando aí, né, o perfil de toda a área de ocorrência da vereda, né, e o seu entorno. A gente observa, né, que isso é parte de uma bacia hidrográfica, né? Existe vários tipos de vereda e vários tipos de conjuntos, né, de classes de solos diferentes nesse perfil, né? E para cada vereda vai existir né, as veredas de chapadas, veredas de encostas, veredas né, do Bauru, né? Cada um vai ter a sua diferença. E esse esqueminha é muito interessante, ele coloca alguma coisa de distância, né,
a partir da margem de uma margem, passando pela outra margem até o topo do morro, de onde estaria aqui acontecendo um divisor topográfico, um divisor de águas. E fique atento ao seu Paracatu Rural, pois voltaremos a destacar os principais pontos deste seminário Reservação de Águas em Veredas. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para os nossos ouvintes e seguidores internautas. Dona Divina lá no sítio Sol Nascente, seu Olavo Condé, Regis Couto, todos em Paracatu, ouvem a gente pelo rádio. Aos nossos seguidores de podcast em diversos aplicativos, um grande abraço. No Instagram, @Paracatu Rural, Igor Domingos, Raína Cardoso, Lucimar Ferreira, Ailton Lima e Hector Barreto. Hector é da regional da Emater MG, aqui no noroeste de Minas. Facebook do Paracatu Rural tem o Júnior Crochiquia. É isso mesmo, Júnior Crochiquia. Edson Vieira, um abraço para você também. Kleber Almeida, Adriana Aparecida também no Facebook, Elias Claudelino. No YouTube do Paracatu Rural tem o Roberto Quentaro, Elisângela Xavier no PA Jambeiro em Paracatu, Alexandre Cordeiro da Silva. Também muito obrigado aí para os nossos colaboradores, nossos parceiros Cicobi Cred Gerais, Hidrocontrol, os colaboradores semanais de conteúdo Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, também tem o Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques, um abraço especial para minha querida esposa Paula Gonçalves. Um beijo, Paula. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e acompanhe o nosso conteúdo. Nosso site, paracaturural.com, está esperando você. Lá você confere variação do dólar em tempo real, pode verificar as notícias e informações do agronegócio. Se quiser, pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações e ainda pode colocar o nosso site, paracaturural.com, como sua página inicial no seu navegador favorito. Se quiser ouvir pelo rádio,